Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aula de Física com o professor Beto Lopes. Vamos estudar na aula de hoje estudo dos gases, iniciando aí o capítulo 5, na nossa página 72 do livro didático. Nossa aula de hoje é direcionada para a apresentação do conteúdo. Nós não teremos hoje atividades, tá? Essa parte fica para a próxima semana. Então, cada um deve acompanhar a aula, pode estar acompanhando no livro didático, é bom que você acompanhe no seu livro, tá? No final da aula, ao assistir a aula, cada um deve passar um feedback para o meu PV, tá? Um retorno do que você compreendeu sobre a aula, né? Do conhecimento aí que foi construído, ou de uma curiosidade para você, um fato novo, ou até uma dúvida também, de repente, se você não entender alguma passagem aí, tá certo? Pode sim, né? Mandar um feedback aí, passar o feedback, não entendeu tal parte, que aí a gente vai sim estar tirando as dúvidas, tá? Estou gravando essa aula com o objetivo de apresentar, né, essa parte das transformações gasosas, tá, na aula de hoje. E esse estudo, né, ele tem como base aí assunto já estudado ultimamente, tá? Quando nós estudamos nas nossas últimas aulas, certo? O diagrama de fases, tá? Então nós observamos que o diagrama de fase é um diagrama onde relaciona pressão e temperatura, tá? Essas constantes físicas aí, tá certo? Pressão e temperatura, e variando a pressão e a temperatura, você pode alcançar estados físicos diferentes, né? Em sólido, né? Líquido e vapor, tá? Então, o gráfico aqui está mostrando que todo esse espaço aqui, ó, né, é o espaço vapor. Líquido, certo? É esse espaço aqui, e sólido, esse aqui, tá? Então, observando esse gráfico aqui, tá? Nós percebemos, né, que nesse ponto aqui, ó, que é chamado de ponto crítico, né? E nesse ponto crítico é um ponto que divide, certo? Onde é a substância aqui vai estar em vapor ou em gás. Então, desse ponto para cá, certo? É o que vai, certo? Separar isso aí, tá bom? Então, o que nós vamos estudar é estudo dos gases, tá? Então, é o que vai estar aqui, tá bom? Então, observe aqui, ó. Observe que com pressão e temperaturas próprias, o ponto crítico, né? Ponto crítico, esse PC, certo? Determina as condições de separação da substância em vapor ou em gás. Então, para cá, vapor, certo? E para cá, gás. Porque nós vamos estudar o que vai estar daqui para cá, tá certo? Em gás. Como gás, a substância está além do ponto crítico e não se condensa por compressão, porque o vapor ele vai se condensar por compressão, ou seja, se transformar em líquido. O gás não. Então, o que nós vamos estudar é o que vai estar nesse espaço aqui. Por isso que tem essa relação com, certo, a aula anterior. E estudar, né, inicialmente aqui, ver as variáveis de estado, tá certo? Nos gases, tá, nós vamos estar sempre trabalhando com a variável pressão, né, volume
tá certo? E temperatura. Então, atenção para as unidades, né? Ó, a unidade de pressão no Sistema Internacional de Medida, certo? É o PA, que é Pascal, tá certo? Em algumas oportunidades usaremos o bar, né, que é 10 elevado a 5 Pascal, além de outras unidades, tá? O valor, tá? Atmosfera, que é uma atmosfera, ó, denota a pressão devida à coluna de ar em certo local. Ao nível do mar, uma atmosfera é da ordem de 10 elevado a 5 Pascal, tá? O volume, tá? O volume aqui no estudo dos gases, a nossa unidade padrão é o metro cúbico, tá certo? Se essa unidade, certo, estiver em centímetro cúbico, por exemplo, você deve transformar para metro cúbico, tá? E a temperatura, tá certo? Aqui a unidade de temperatura é o Kelvin, tá? Certo? Grau Kelvin. Então, atentos aí para essas variáveis aí, certo? Vamos relembrar aqui condições normais de temperatura e pressão, o que significa, certo? Esse termo é muito utilizado na física, né? Como também na química, né? E essas condições normais de temperatura e pressão, ó, significa uma temperatura de 0 graus Celsius, tá certo? E pressão de 1 atmosfera. Aqui é o que vai significar, certo? Condições normais de temperatura e pressão. Que a condição normal é diferente de condição padrão, certo? Não é a mesma coisa que vai estar realmente, né, explicando, de modo que nós vamos, né, ter essa atenção, o que vai significar CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é quando, certo, o gás está a uma temperatura de 0 graus Celsius e uma atmosfera, tá? Agora, transformações gasosas. Nós estamos trabalhando aqui com os gases, né, como eu apresentei anteriormente, tá certo? Então, uma transformação gasosa vai ser uma situação, uma transformação onde aconteceu ou vai acontecer a variação de pelo menos duas daquelas constantes, né? Em temperatura, pressão e volume, se tiver a variação de pelo menos duas, tá certo? Então houve uma transformação gasosa, tá? Pode variar as três, mas no mínimo variando duas, tá? Então o que vai significar transformação gasosa, tá? E nós vamos estudar hoje as principais transformações gasosas, que cada uma, né, é uma lei e aparece lá um nome específico, tá? Tem uma transformação isotérmica, ó, que é a lei de Boyle-Mariotte, certo? Foram dois cientistas que, estudando de forma independente, tá certo? Eles chegaram, né, ao mesmo entendimento e foi criada, certo? Essa transformação chamada isotérmica, certo? Isotérmica, tá? O que vai significar, tá certo? Essa transformação aí, tá certo? Ó, as transformações gasosas nas quais a temperatura era mantida, certo? Constante, verificando que a pressão do gás e seu volume variavam segundo uma proporção inversa, certo? Então, a transformação isotérmica, esse térmica significa calor, temperatura. Então, há uma temperatura constante, certo? Mesma temperatura, eles observaram que as variáveis, tá? Volume e pressão, elas estão variando em uma proporção inversa. O que significa isso? Se você aumentar uma, a outra diminui. Essa é a transformação isotérmica ou lei de Boyle-Mariotte.
Observemos aqui o seguinte. Está aqui um sistema com gás, observe, certo? E raciocine, certo? Esse ambiente fechado, o gás não pode escapar, tá bom? Observe o seguinte. Daí, nós estamos aqui, transformação isotérmica, certo? Temperatura constante, a mesma temperatura aqui é aqui, certo? O que vai acontecer com pressão e volume nas duas situações? Observe que aqui você tem dois pesos e tem um certo volume. Aí você tirou um peso desses, ó. Quando você tirou o peso, você diminuiu a pressão. Quando você diminuiu, certo? Quando você diminuiu a pressão, o que aconteceu com o volume? Esse volume, ó, aqui, ó, tá? Em relação a esse, tá? Houve um aumento, ó, certo? Você diminuiu a pressão, houve um aumento do volume. Isso é a transformação isotérmica. Observe aqui no gráfico, aqui, ó. Você vai aumentando aqui, ó. À medida que você aumenta a pressão, o seu volume diminui, certo? Se você colocar aqui, ó, observe, se você colocar aqui mais um peso, certo? Então você vai estar aumentando a pressão, o volume vai estar diminuindo. Mais outro peso, certo? Então, isso foi observado por esses cientistas e nós temos hoje uma lei, tá? Observemos agora a transformação isométrica, ou lei de Charles, tá? Uma outra lei, a transformação isométrica. A transformação gasosa que acontece sem alteração de volume é chamada de transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. São sinônimos, ó, certo? Então, é a transformação que acontece com volume constante, certo? O volume é constante, tá? Então, você vai trabalhar só com as outras, certo? Unidades, certo? Temperatura e pressão, tá? Então, esse francês, Charles, né, concluiu que em uma transformação de determinada massa gasosa a volume constante, as variações da pressão e de temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Ou seja, se você tem o volume constante de um gás, tá certo? Se você aumentar a pressão, certo? Você vai aumentar a temperatura, tá certo? Isso é volume constante. Então, observe aqui essa situação. Nós estamos trabalhando com o mesmo volume constante, tá certo? E aqui você tem a pressão de um peso. Se você colocar mais um peso aqui, você aumentou a pressão. Como você aumentou a pressão, vai aumentar a temperatura, porque essa maior pressão vai oportunizar uma maior agitação entre as moléculas, peso aí empurrando as moléculas, então elas vão se agitar mais e daí vai ter um aumento de temperatura. Observemos aqui nesse gráfico, ó. Você vai aumentando a pressão, certo? E aqui vai aumentando a temperatura, ó. Observe, ó, esse gráfico, tá? E observe isso aqui, né, como é diferente. Aqui é inversamente, tá? E aqui é diretamente. Agora, a terceira transformação gasosa, transformação isobárica ou lei de Gay-Lussac. Dois, né, cientistas também, que eles estudaram e chegaram a essa conclusão, certo? Então, a transformação isobárica é aquela em que a pressão do gás no interior de um recipiente se mantém constante. Ó, bárica, pressão, certo? Então, quando a pressão está constante, alterando-se, portanto, o volume e a temperatura. Então, você vai ter, certo, a pressão constante, você vai variar aí volume e temperatura, certo? Eles concluíram que
concluíram em que o volume ocupado pelo gás e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais, certo? Concluíram que, no caso do gás, onde a pressão fica constante, tá? Quando você aumenta o volume, você vai aumentar a temperatura e vice-versa. Então, observemos aqui uma situação, ó. Nós temos aqui o estado 1 e aqui o estado 2, tá certo? E nós estamos aqui com a mesma pressão, ó, um peso aqui e um peso aqui, tá certo? Então, a mesma pressão. Se você aumentar o volume de gás aqui, certo? Vai ter um aumento na temperatura. Você vai ter um número maior de moléculas, certo? Em colisão, e daí você vai aumentar a temperatura. Então, aumentou o volume, aumenta também a temperatura e teremos esse gráfico, tá? Então, aqui é a transformação isobárica ou lei de Gay-Lussac, tá? Esse assunto, pessoal, é um assunto também estudado lá na química, né? Tá certo? Mas a física também estuda, porque essas condicionantes, temperatura, pressão e volume, elas vão influenciar sim no comportamento do gás e é estudo também da física, tá? E aqui, né, falar sobre gás perfeito e gás real, certo? Gás, né, perfeito ou gás ideal, tá, gente? É o gás que se comporta segundo essas leis das transformações gasosas. A gente observa, tá, esse comportamento dos gases se a gente estiver trabalhando com gás real, ou seja, com gás perfeito ou gás ideal, tá certo? Onde, na verdade, isso acaba sendo muito uma abstração, tá certo? A maioria, né, dos gases, eles vão ter um comportamento de gás real. Outros fatores que vão influenciar, certo? O comportamento não ser o observado como mostra as transformações. Mas a gente trabalha com essa abstração, considerando que esse gás, ele é um gás perfeito ou um gás ideal, tá? E, para concluir a nossa aula, falar da Lei Geral dos Gases Perfeitos, né? Tá certo? A Lei Geral dos Gases Perfeitos é quando a gente pode associar as três grandezas: volume, temperatura e pressão. Se nenhuma é constante, você pode associar as três, e nessas três nós teremos a seguinte relação, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual P2, V2 e T2. O que significa isso? Que se você está, né, variando isso aqui, você vai ter uma constante aqui, você vai ter uma relação aqui. Com isso, você pode matematicamente descobrir algumas dessas variáveis se você tem, tá, a informação das outras. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui encerrando nossa aula, tá? Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Na próxima aula teremos atividades. E eu vou disponibilizar um pequeno vídeo, uma pequena animação, mostrando aí o comportamento dos gases quando há uma variação nessas unidades aí. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo encontro.